Bom, bom, estamos gravando, vamos começar mais uma aula do curso de variáveis complexas e hoje a gente vai ver a fórmula integral de Cauchy e algumas aplicações. Só antes da gente começar a aula, só alguns avisos, assim, nessa quarta-feira, muito provavelmente na quarta-feira, eu devo estar postando o testezinho, né, aquele teste que tem peso 2 aí para vocês fazerem e basicamente ele vai ser aplicações da fórmula integral de Cauchy. Então, já vamos, né, vamos dar uma olhada, né, pegando principalmente aquilo que está no Ávila e eu vou ver se coloco um pouco do texto do Nilson também, que eu acabei me baseando bastante pelo texto do Nilson para essa parte, né, com relação à fórmula integral de Cauchy. E, mais uma vez, o que ficou sem ver no curso? Ficou sem ver no curso a parte de sequências de séries de potência. E a gente ficou sem ver no curso a parte de séries de potência porque eu ia precisar de duas aulas, só que duas ou três aulas, eu acho que realmente para ver direitinho três, e o nosso curso ele acaba ali na primeira semana de agosto, né? Agosto não, outubro, né? Na primeira semana de outubro e aí, por exemplo, eu tenho duas aulas aqui de integrais. Aí teria 20 e 27. Já ser matéria que não é a prova de qualquer forma, porque a matéria da prova vai até o que vai cair no dia 13. 13 eu ainda dou aula, vai ser mais aplicações da fórmula integral de Cauchy. E então seria uma matéria que não cairia na prova. Não é uma matéria tão difícil assim de ler, assim, ela é relativamente até simples, mas eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida nos textos. O próprio Geraldo Ávila faz essa parte direitinho, não está ruim. E o Nilson também, ele faz essa parte. Quem tiver a oportunidade de comprar o livro do Nilson e da Cecília do IMPA, aí, ele está muito bom com essa parte. O Churchill, ele também tá legal, mas assim, ele faz isso antes, né? Ele faz isso antes, ele faz integral antes da fórmula integral de Cauchy, então foi uma opção aí que eu fiz. A maioria dos textos em inglês, quando você vai olhar, ele faz essa parte de sequências antes da sequência e séries de funções e em particular as séries de potência, ele faz antes de ver essa parte de integrais. Isso tem um sentido lógico quando a gente está no mestrado, que a gente trata sequências e séries de funções quase como se fossem sequências e séries numéricas, né? A gente já passa a entender a convergência no sentido de sequências e séries de funções de maneira muito semelhante ao que a gente faz com a parte de sequências e séries numéricas. Então, a gente acaba vendo isso meio que junto. Só que como a gente está numa graduação, em particular na licenciatura, essas coisas são bem separadas e a gente acaba vocês infelizmente acabam não estudando de maneira geral essa parte de sequências e séries de funções. Então, assim, para a gente ver essa parte de séries de potências nesse contexto tão restrito, eu acabo preferindo não ver e a gente estudar um pouquinho mais sobre integração e as aplicações da fórmula integral de Cauchy, que eu acho que nesse primeiro momento ela vai ser mais útil até no modo de raciocinar sobre as variáveis complexas. Beleza? Então acho que esse é um pouco aí o recado. É, Pamela, eu estava falando só que a matéria da prova, em essência, vai até o que a gente fizer na semana que vem no dia 13. Dia 20 e 27, assim, eu particularmente ainda não sei o que eu vou dar no dia 20 e no dia 27, mas são coisas que não caem na prova, não sei se eu continuo falando mais sobre integrais ou se eu passo, bom, enfim, é uma coisa que não vai cair na prova, tá? Então só para ficar ciente. Eu devo Professor, postar a prova essa semana, tá? O tá. testezinho de peso 2. Ué, mas Fala. o que vai cair na próxima aula também vai fazer parte da prova, então a gente vai ter um Vai, tempo vai, maior. vai, vai sim. Ah, tá. Vai ter 15 dias. Tá ótimo. E aí você falou dia 27, mas seria o dia 20, que você tá falando que ainda não sabe, porque o dia 27 vai ser o do trabalho, não é isso? Isso, pode ser, dia 20, isso. A gente ainda. O semestre acaba nessa semana do dia 27, é isso, né? Isso. Ou Então, não vai até o dia exatamente. 27, vai até o Não, dia não, 20. não, não, vá até o dia 27. Aí, 27 é a entrega do trabalho final e muito provavelmente dia 20 eu vou pedir para vocês entregarem a prova. Entendeu? Tá. Então, só para. E essa primeira parte de escrita que a gente fez, né, a nossa já tá bem encaminhada, mas especialmente a parte da atividade
didática ainda está como esboço, a parte escrita a gente vai entregar junto com os vídeos ou vai entregar antes dos Não, vídeos? entrega antes pra eu dar uma olhada. Porque aí eu consigo opinar. Se tiver alguma coisa que eu acho esquisito, eu ainda consigo falar. Tá, não, a gente já entregou Entendeu? essa primeira versão, mas aí, falando a versão depois dos Tá, comentários, a gente vai entregar ainda assim antes também, né? tá, não, beleza. Sim, sim. Tá ótimo. Obrigada, Tá. professor. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu botar minha tela aqui para vocês verem. Tela inteira. Tela 2 permite. Vou botar isso aqui. Isso aqui. Tá. Bom, primeiro vamos dar uma relembrada do que a gente estava fazendo, né, de maneira geral aqui. O que a gente provou? Vamos lembrar algumas coisas assim impressionantes que a gente provou na aula anterior, né? Que foi na aula 5. O que a gente fez aqui que tinha uma certa relevância? Né? A gente fez o Teorema de Cauchy na sua versão local, né? E aí eu dei uma ideia da prova dessa versão local, que, mais uma vez, eu apresentei só a ideia da prova, eu não apresentei a prova, que é integral ao longo de qualquer curva fechada no interior de um disco, né? Em essência, esse teorema 3, né? O teorema 2, digamos assim, que é conhecido como teorema de Cauchy-Gursaev, efetivamente, é, que é integral ao longo de qualquer triângulo a zero. Então, assim, em alguns livros você vai encontrar que a integral ao longo de qualquer quadrado é zero, ou de qualquer retângulo é zero, que é essencialmente a mesma prova. Aí a gente tem a versão local da fórmula integral de Cauchy, e é com essa fórmula integral que a gente começa a fazer miséria aí com relação às aplicações, que é a integral de uma curva fechada contida num disco, né, se uma função é analítica no disco menos um ponto e contínua no disco todo, então a integral de uma curva fechada dentro desse disco vai ser zero. Né, a gente viu a prova desse resultado, mais uma vez. Esse resultado, apesar de você pensar que ele é, no primeiro momento, razoável, a gente começa a fazer coisas impressionantes com ele, beleza? Esse é o ponto, né? E aí a gente viu a demonstração desse resultado com algum detalhe. Tem o nosso primeiro resultado aqui, que é um espólio do que a gente viu anteriormente, que é o quê? Se uma função ela é contínua e a integral dela ao longo de qualquer triângulo é zero, então obrigatoriamente essa função possui primitiva. A gente viu a definição de índice e o índice de uma curva, né? A gente viu que para calcular o índice de uma curva, em essência, você só precisa calcular o índice numa curva fechada, né? Porque se ele é uma curva que dá uma volta num ponto, a gente consegue reduzir essa curva completamente estranha a simplesmente um círculo fazendo algumas jogadinhas de integração e tudo mais. Então, para você calcular o índice, né, que é definido como sendo esse valor aqui, que eu vou colocar em negrito, para vocês darem uma olhada, né? O índice de uma curva em relação a um ponto que eu acabei de colocar em negrito. Pode falar, Pedro. Pedro, você tinha levantado a mão. Não? Seja que a gente considera, na verdade, quer dizer, ele me possibilita, dentro daquele círculo maior, dentro daquele domínio, eu posso usar um círculo mínimo ali dentro e eu considero, na verdade, uma volta só, não é? Para Isso, fechar o circuito. Se ele é fechado, vai ser a mesma, a integral vai ser a mesma, tanto de qualquer área que seja, mesmo que isso, seja mínimo esse círculo ali em torno de um ponto. Em exatamente. uma volta só, é isso? Isso. Se for uma curva fechada simples, é isso. Se for uma curva fechada, por exemplo, igual a essa vermelha que eu estou marcando aqui, ó, acabei de marcar uma curva vermelha aqui. Essa curva ela passa duas vezes em torno desse ponto, de um ponto aqui que está no centro. Isso significa que o índice dela vai ser 2. Beleza? Então, por quê? Porque você vê a primeira curva, você bota um círculozinho ali, sem autointerseção com ninguém, ele vai dar a primeira volta e depois você compara ele com a segunda curva, né? Digamos assim, você quebra ela em duas, você pega a autointerseção ali e você bota como sendo um ponto conjunto, então
uma volta tá ok, aí depois você vai para a segunda volta, que é maior, que está ali, e aí você tem duas voltas. Então, como a gente viu na última aula, isso em essência é o índice, né? Ele é o número de voltas que a curva gama dá em volta do ponto Z0. Então, assim, a gente viu essa questão na aula passada. E Deixa aí a eu- gente fala. Nós estamos, na verdade, você desculpa eu fazer uma pergunta bem tola. Não, pode fazer 200 perguntas, sem problema. É uma integral de linha, né? Sim, é a Então, integral de linha, é como se fosse, assim, se você puder, para você ver, né, assim, como é que as coisas são importantes, às vezes a gente não percebe, né? Essa integral de linha aí que a gente está fazendo, de certa forma, ela parece muito com logaritmo, né? Não sei se você. Por que que eu estou dizendo isso? Assim, é claro que assim, eu acabo fugindo um pouco do logaritmo complexo, mas assim, como é que o logaritmo ele é definido, né? A integral você está de. integrando aí a 1 sobre z menos z, né? Tira o dz para fora, Isso, você está, na verdade, isso, de w dw, né? Isso é o logaritmo, né? Isso aqui é ln de x, onde x é real, né? Quando a gente está na reta, você está olhando para isso aqui. Então, o ponto é que você olhar o logaritmo, às vezes a gente nem percebe que ele é tão essencial assim. A gente define uma coisa e aí vai ver na fórmula integral de Cauchy que esse índice aqui ele tem uma característica interessante, né? Que essa fórmula aqui em particular, ela tem uma característica interessante que ela vai aparecer na fórmula integral de Cauchy, assim, que ela é um objeto essencial ali dentro, né? E isso aqui que está aqui dentro, a rigor, se você pensar grosseiramente, você está integrando ln de 1 sobre z, né? E a integral de 1 sobre z, digamos, se eu tivesse num caminho, né? Poxa, isso deveria ser o logaritmo. Ah, poxa, mas aí você tem uma singularidade essencial, ou seja, você está integrando em volta da singularidade essencial do logaritmo e isso passa a te dar um número inteiro, né? Ou seja, existe uma relação aí, talvez geométrica, que eu, Marcelo, não sei qual é, mas certamente isso aí está me dando alguma coisa geométrica que eu eventualmente não tenho essa informação, não pesquisei na época, por isso que fui até pegar o Alphus para dar uma olhada para saber o que ele falava sobre o que é o índice, né, ou geometricamente o que a gente pode considerar no índice. Então, assim, essa é uma informação que eu ainda não sei dizer, mas quando a gente integra em cima dessa singularidade de 1 sobre z, né, ou seja, em torno do zero, ou seja, 1 sobre z menos z zero, você integrar em volta dela, é engraçado que isso tá te dando o que a gente chama de índice, né? Ou seja, isso está aparecendo um número inteiro aí. Ou seja, deve existir alguma informação geométrica, a qual eu não estou percebendo no primeiro momento, mas que garante muita coisa. E isso vai ser importante para o próximo passo, que é a fórmula integral de Cauchy. Né? Assim, o índice ele tem essas características que a gente viu aqui embaixo. Eu não demonstrei, mas não é difícil de demonstrar. Beleza? Eu não demonstrei, mas não é difícil de demonstrar. E a prova, em essência, ela segue dessa ideia aqui que a gente viu na aula passada, que você pode botar tudo que você está fazendo, você pode colocar dentro de círculos, e você sabe calcular a integral dos círculos, e você olha as componentes conexas, né? Que, por exemplo, esse item aqui, né? Que essa função ela vai ser uma função que vai levar num número inteiro, né? Ela vai levar cada z em um número inteiro, n de z. E ela vai ser analítica em cada componente conexa, né? Ou seja, ela é analítica, ela é constante em cada componente conexa, porque toda função analítica de n em z é constante em cada componente conexa. A gente já viu isso. Então, o que você tem aí é que o índice é simplesmente um número inteiro, e aí ele vai ser positivo se você tiver com a parametrização para o lado positivo, e vai ser negativo se você tiver com a parametrização para o lado negativo. Tá? Então, em essência, esse é o índice aí. Você conta o número de voltas para o lado positivo, negativo se for o número de voltas para o lado negativo, né? Sentido horário e anti-horário nesse caso. Mas assim, essa questão do índice é só
uma ideia, né, assim, do que é esse objeto matemático aqui que a gente está vendo em negrito. Porque o que a gente vai ver agora nessa aula, que é a fórmula integral de Cauchy, né, aqui eu lembrei para vocês o que é o índice, que é o número de voltas que a gente está dando sobre o índice, né, que é o número de voltas que a gente está dando sobre o número de voltas que a curva gama dá sobre o ponto Z0. E aí vem a fórmula integral de Cauchy na sua versão local, que é... Gente, isso pode parecer bobo, isso pode parecer até simples, mas não é. E eu vou, antes de mais nada, eu vou abrir aqui uma aba de PowerPoint, né? Cadê o PowerPoint? Não está aqui, deixa eu procurar o PowerPoint aqui, meu PowerPoint. Eu vou abrir uma aba de PowerPoint só para a gente ver o poder desse negócio, tá? Assim, só para a gente entender assim, pô, esse negócio é bom mesmo? Poxa, será que é? Por exemplo, aqui, ó, a fórmula integral de Cauchy, ela diz o seguinte, né? Que se você tiver a integral ao longo de uma curva fechada de f de z menos z0, aí é que eu vou botar f de z, dz, tá? Gama aqui é uma curva fechada, beleza? Gama é uma curva fechada. E aí você tem z0 aqui. O que eu estou dizendo é que essa integral aqui, ela vai ser igual a 2πi vezes o índice de gama z0 vezes f de z0. A fórmula integral de Cauchy diz isso. Então, por exemplo, se você quisesse calcular, lá, vamos botar aqui módulo de z igual a 2. Se você estivesse olhando aqui, ó, cosseno de z sobre z menos i. Tudo bem? Você está olhando para essa função aqui. Qual é a integral disso aqui? Bom, o módulo de 2z é um círculo que dá uma volta só, né? Se você for olhar aqui está o ponto I. E aqui você tem 2, né? Você tem 2. E aí você está olhando o quê? A integral aqui, beleza? Então, você quer saber quanto vale a integral ao longo dessa curva dessa função aqui. Bom, o que o teorema está te dizendo, é o seguinte, que essa integral aqui, ela vai ser igual a 2πi. Bom, esse círculo dá uma volta só, então o índice é 1. F de Z0. Então, F de Z0. Z0 aqui está fazendo o papel de I. Então, F de I. Beleza? Ou seja, quem é F de I? Cosseno. Então, isso aqui é 2πi vezes cosseno de I. Você... Acabou? Acabou. Ah, se isso aqui fosse π sobre 2. π sobre 2. Π sobre 2 também está aqui dentro, né? Π sobre 2 está aqui dentro, porque π é 3, né? Π é 3,14 dividido por 2 dá menos do que 2, né? Então, isso aqui seria cosseno de π sobre 2. Ah, cosseno de π sobre 2 é 0, então isso aqui é 0. Beleza? Ah, se fosse outro valor aqui, bastava substituir. Então, a resposta é essa daqui. Então, mais uma vez, a integral, como vocês fariam se eu estivesse pedindo aqui, ó, cosseno de x sobre uma integral, tá? Comum, assim, cosseno de x sobre... É claro que na reta não é uma integral sobre curva, tudo bem. Mas assim, como é que você faria isso? X menos π, né? Se eu fosse π ali. Gente, dx. A integral disso aqui, ela é bem esquisita. Muito provavelmente você teria que fazer por partes várias vezes, tá? Porque você ia integrar uma vez por partes, aí depois você ia integrar de novo, teria que fazer algum malabarismo aqui para conseguir integrar esse cara.
E aqui a gente tem imediata, entendeu? A gente tem um resultado quase que imediato do que é essa integral. Existe, é claro, a gente não vai ver aqui, mas existe uma técnica de calcular integrais complexas, minto, calcular integrais reais utilizando integrais complexas. Você coloca a integral de alguma forma dentro de um contexto complexo, vai lá, calcula a integral dela nesse contexto, né, você compõe ela lá como sendo uma função analítica e define como você faz isso, né? Digamos que seja uma função harmônica, né? Igual aquelas que a gente consultou. Imagina que seja uma função harmônica. Aí você vai lá, pega a harmônica conjugada dela, compõe, calcula a integral e depois pega a parte real daquela harmônica conjugada lá, ou a parte imaginária, enfim, a parte que você quiser fazer. E aí você consegue calcular, por exemplo, integrais reais utilizando técnicas de variável complexa, porque a fórmula integral de Cauchy te garante isso daqui. Né? Qual é a integral ao longo de uma curva fechada disso? É isso aqui, pronto, acabou. Então, é assim que funciona. Isso, mais uma vez, a fórmula integral de Cauchy, ela tem esse resultado que ela é impressionante. A gente vai passar a calcular derivadas de forma calcular integrais de forma muito simples, é imediato. Qual é a integral de uma função que esteja com essas características aqui? 2πi vezes o número de voltas que a curva está dando, no caso é uma, com vezes f de z. Então, assim, em alguns textos você vai encontrar a fórmula integral de Cauchy como sendo isso aqui, ó, f de z0 igual a integral de gama. Gama é uma curva fechada, né? Muitos deles simbolizam isso aqui como sendo com esse símbolo de f de z sobre z menos z0. Né? Essa é a fórmula integral de Cauchy, por exemplo, que está no livro do Ávila. 1 sobre 2πi, né? Tá faltando aqui dz e aqui tem 1 sobre 2πi aqui. Beleza? Então é 1 sobre 2πi, integral disso vai dar o f de zero. Né? Entenda bem qual é o contexto aqui. Né? Vamos voltar para o texto. Vamos entender, né? Essa é a fórmula integral de Cauchy. Eu vou colocar ela de vermelho agora para ressaltar aqui. E vou colocar ela em letra maior também para a gente... Vamos entender uma coisa aqui que talvez não seja muito claro para vocês. Eu vou deixar isso aqui em preto, porque o índice, não é que o índice não seja importante, mas assim, eu acho que o índice é uma coisa um pouco menor ali dentro, tá? Pelo menos na ideia. Geralmente a gente dá uma volta só, né? Opa. Vou tirar, deixa eu tirar o negrito disso. Tá? Geralmente a gente dá uma volta só, então vamos se concentrar naquilo que está em vermelho aí no quadro. O que eu estou te dizendo, quando você olha esse cara aqui, eu tenho o seguinte, eu estou te dando que f pode ser reescrito como um operador integral. Você está entendendo? Imagina que você tem o espaço das funções. Tá? É como se você estivesse dizendo o seguinte, ó, gama, curva fechada, lá, beleza? E aí você define uma delta de gama aqui que está indo das funções holomorfas em C, né? Deixa eu... Ai. Você considera o conjunto de alguma forma as funções holomorfas em C, né? Se você considerasse isso aqui, vou colocar um H aqui. As funções holomorfas em C. Aí você pega uma função f aqui, aí aplica esse delta f aqui, seja lá como isso estiver aparecendo, beleza? Aí eu estou dizendo o seguinte, esse delta f ele vai levar ainda numa função holomorfa, tá? Que é essa função que eu estou definindo aqui, ó, que vai ser igual a integral ao longo de um caminho fechado, vou chamar isso aqui de gama, de f de w menos z. Beleza? Digamos que 1 sobre 2π, né? 1 sobre 2π. Mais uma vez, você está definindo a função, né? Esse operador integral aqui, né? Essa integral aqui, ela está pegando uma função holomorfa qualquer,
né? Uma função holomorfa qualquer. E aí, quando ela leva em H, o que está acontecendo? Mais uma vez, eu só quero que vocês pensem no sentido de álgebra linear mesmo, né? Você está olhando um espaço vetorial, você definiu uma transformação, beleza? Que vai ser linear, né? Que a integral é um operador linear. E aí o que está acontecendo? Que esse operador aqui está fazendo isso. De f está sendo igual à própria f. Ou seja, assim, é, pensa nisso. Se isso é um operador integral, se esse operador integral é uma transformação linear, é como se o espaço das funções holomorfas aqui, de alguma forma, ele fosse o autoespaço desse operador, né? Ele é como se fosse o espaço dos autovalores dos autovetores com autovalores 1, assim, que de imediato ele está levando nesse cara. E em algum sentido, você pode pensar, se você olhar só o operador integral, você pode pensar que isso aqui vai ser vezes 2πi, que o 2πi ele é como se fosse o alto valor dessa transformação aqui. Mais uma vez, eu só quero que vocês pensem que esse resultado aqui, apesar de simples, ele pode alçar voos interessantes. Entendeu? Então, assim, a gente pode olhar para o espaço de funções, a gente procura essas coisas, a gente gosta de entender que tipo de espaço de funções, né, no caso aqui das funções holomorfas, vão obedecer esse tipo de estrutura aqui que a gente está olhando, que é aquela estrutura de alto valor, estrutura de alto vetor. Então, assim, isso é uma coisa que a matemática ela busca bastante. Então, você vê que essa fórmula integral de Cauchy, apesar de ser uma coisa assim que a gente está vendo aqui nesse momento, assim, de forma simples, isso aparece, é uma coisa que a matemática ela busca bastante, né? Então, assim, vamos ver uma prova dela, porque assim, eu acho importante a gente acabar vendo, assim, é óbvio que a gente viu uma aplicação ali rapidamente, é, mas a gente vai ver uma prova desse resultado aqui, da ideia relativamente brilhante dessas coisas aqui. Bom, a fórmula integral de Cauchy, para a gente ver uma demonstração dela, né? É claro que tem algumas ideias espertas, mas assim, apesar de ser uma ideia esperta, ela não é tão esperta assim, né? Por quê? Mais uma vez, quando a gente define essa função aqui, a gente vai definir uma função esperta, né? Que é essa função w aqui. Só que a função que a gente está olhando, se você olhar assim, ó, f de w e w menos z, bom, se você considerar a função f de w menos f de z sobre z menos w, bom, essa função ela vai parecer o quê? Se z tender a w, ela vai parecer com a derivada, né? Então, assim, quando a gente olha para essa função aqui, a gente vê que, bom, essa função ela vai ser diferenciável, né? Fixado z, né? Aqui é importante que esse z aqui ele está fixado, que fixado z, essa função w aqui ela vai ser holomorfa em todo o disco. É claro que a gente está vendo uma versão local da fórmula integral de Cauchy, por quê? Porque a gente está considerando também a versão local lá do teorema de Cauchy, né? Ou seja, a integral ao longo de qualquer triângulo, a integral ao longo de qualquer curva fechada dentro do disco é zero. Então a gente vai considerar esse resultado. A integral ao longo de qualquer curva fechada no disco é zero. Então, por isso a gente está considerando todas as informações que a gente está trabalhando no disco aberto. Beleza? É no disco aberto. Então, fixado um z qualquer ali, a gente vai definir a função g de w como sendo essa. E aí a gente tem uma coisa interessante, primeiramente, que g é contínua, porque o limite quando w tende a z vai ser exatamente o f' de z, né? Isso aqui eu coloquei w, mas se w igual a z, né? Então isso aqui é a mesma coisa que z. Então, em outras palavras, se z tende a w, esse limite é exatamente o g de z, né? Então eu não tenho problema nenhum com a minha função, ela é contínua e ela vai ser holomorfa em todo o disco, ou seja, ela é holomorfa em todo o disco a menos de um ponto, que é o ponto z, e ela é contínua no ponto z, ou seja, está sobre as hipóteses do teorema de Cauchy, né?
se está sobre as hipóteses do teorema de Cauchy, então a gente sabe que a integral ao longo de qualquer curva fechada, ela vai ser zero desse cara, certo? Porque esse é o teorema de Cauchy. Então, a gente vai trabalhar com esse resultado, né? A gente vai trabalhar com isso, ó. Por um lado, eu sei que essa integral dá zero, e por outro, eu sei que a integral ao longo de uma curva que não contém as zero, né? Minto. A integral ao longo de uma curva fechada aqui qualquer, eu vou considerar a função como sendo basicamente a f de w menos f de z sobre z menos w, né? Porque você está integrando ao longo de uma curva e a curva ela não necessariamente passa pelo ponto, mas assim, se der problema, ela dá num único ponto. Mas é contínua, né? Então, e a integral a menos de um ponto, ela não altera muito. Assim, a gente aprende isso no curso de matemática. Se eu tiver problema, quando eu estiver integrando, eu tiver problema em um único ponto, a integral meio que não se altera, ela mantém a mesma, mesmo se eu tiver probleminha nesse ponto. Então, a gente vai ter que a integral ao longo dessa curva aqui, ela pode ser dividida nessas duas integrais. Observa o seguinte, ó, f de z não depende de w. Então, f de z é uma constante com relação à integral w. Como a integral da soma é a soma das integrais, a gente pode quebrar isso dessa forma, né? Então, vamos lá aqui, ó, mais uma vez, essa daqui, essa expressão aqui, né, que eu acabei de circular, ela pode ser escrita como f de w sobre w menos z menos f de z sobre w menos z. Como f de z ela é constante em relação ao parâmetro dw, então ele vai sair da integral, né? Que é o que a gente apresenta aqui. Ele sai da integral. Então, a gente passa a ficar com esse objeto que está aqui. O que, que eu tenho de interessante? O que, que é esse bicho aqui? O que, que é esse bicho aqui? Que eu acabei de circular de preto ali. Deixa eu apagar o outro, para vocês verem melhor, né? O que, que é esse bichinho aqui que eu acabei de circular de preto, né? Deixa eu... Vou até botar de outra cor. Opa. Vou botar de outra cor para a gente ver melhor. O que, que é esse cara aí que eu estou botando de vermelho? Eu acabei de circular de preto. Hein? Ninguém? Quem vai falar comigo aí? Gabriel, Pedro, Pamela. Deixa o pessoal responder. Vocês concordam com esse bichano aqui, ó? Ó, ó. Ó, integral de uma curva fechada de 1 de z menos z0. Beleza? Então eu multiplico para cá, vai dar exatamente o que está aparecendo aqui. Só que ao invés de ser z0 aqui, é z, né? Então é só isso que a gente tem que raciocinar em cima. Então, isso aqui pode ser reescrito, ó. Essa parte aqui, ela vai ser 2πin de gama z. Ela vai ser exatamente isso, ó. Beleza? Tá? Ou seja, esse cara aqui é o índice vezes 2πi. Bom, então acabou o que a gente queria, né? O que conclui. Porque que eu tenho, né? O sinal de menos está aqui, vou passar para o lado de lá. A integral de g é uma curva fechada, vai dar zero, né? Então está aqui, passo esse cara para o outro lado. Então a gente vai ter que o índice de gama z vezes f de z vai ser igual à integral ao longo da curva fechada de f de w sobre z menos w. Tá? Então, tá o resultado aí. E, mais uma vez, esse resultado ele tem um potencial enorme, né? E aí eu vou calcular essa integralzinha que eu coloquei aqui para vocês. E aí vem o que? Vem o cálculo 1 na nossa cabeça, que a gente já esqueceu, né? Tudo de cálculo 1. Vamos ver aqui, ó. O que, que é z ao quadrado mais 1?
isso é igual a 1 sobre Z mais I, né? Z menos I, certo? Que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, só que I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 1, que dá mais 1. Então, ok. E isso daqui a gente pode, né? Lembra como é que eu resolvo isso aqui? Mais uma vez, 1 sobre z ao quadrado mais 1, a fórmula integral de Cauchy, que é essa que está aqui em cima, não me ajuda a resolver. Correto? Isso não me ajuda a resolver. Mas se a gente fizer aquela decomposição em frações parciais, né? Lembrando aí do cálculo 1, professor, isso vai já na prova? Vai. Tá? Só para vocês saberem já aí que tem que relembrar. Então, mais B, né? De Z menos I. Beleza? Então, chegamos aí. E aí vamos calcular os valores de A e B, né? Como a gente calcula? Voltando, né? Isso é igual a isso, que é igual a isso. Bom, então a gente vai voltar e aí a gente vai conseguir o que eu deveria ter aqui em cima. Importante que isso aqui tem parte real e parte imaginária, né? Além, minto, o que está com Z, o que está com Z é igual a zero, né? E lembrando que isso aqui seria Z mais 0Z, né? 0Z mais I, ou seja, aquilo que tiver com Z vai ser 0 e aquilo que não tiver com Z vai ser 1. Então, fazendo aqui a parte de decomposições, a gente vai ter A que multiplica Z menos I, mais B que multiplica Z mais I. Isso daqui vai implicar que Z que multiplica A mais B, né? A mais B mais I mais BI menos A. Vou botar assim, né? Que foi do jeito que eu botei. AI. Tudo bem? Então aqui a gente tem o seguinte, ó. A mais B é igual a 0 e A menos B é igual a 1 sobre I, né? Seria 1 sobre I, porque é 1, né? Seria 1, né? Esse seria 1. Então, seria 1 sobre I, multiplica por I em cima e embaixo, vai dar menos I, certo? Vai dar menos I, porque vai ser 1 sobre I, e a gente multiplica por I aqui e aqui. Aqui vai dar menos 1, aqui vai dar I, então eu tenho menos I. E aí eu tenho que um sisteminha aqui, né, para resolver. Eu tenho que A igual a menos B, e consequentemente a gente vai ter que 2A igual a menos I, então A igual a Pessoal, menos I sobre 2. Diga. se incomoda de voltar ali para a segunda parte do sistema, que você colocou A menos B igual a menos I? Aqui, A menos B igual a menos I? Isso, tudo bem. Uhum. Ó, você tinha um I aqui, você tinha um I. Eu vou fazer, calma. A gente tinha aqui, desenhar, apagar. A gente tinha aqui que isso aqui era 1, né? Desenhar. A gente tinha aqui que isso aqui era 1, e aqui eu tinha I e I, correto? Posso fazer assim, sem problema nenhum. É que para diminuir a conta para mim, eu fiz de outro É, eu jeito, tava né? falando, tava com o microfone fechado. Mas ali não tá BI menos AI? É A gente não tava verdade.
É verdade, é verdade, é verdade. Ah, tá. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa que tinha invertido. Eu falei, gente, eu pulei uma linha Não, e não, perdi o não. Tá raciocínio. certo. Desenha. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Tá certo. Aí eu vou trocar um negocinho aqui. Calma aí. Iniciar. Desenhar. Apagar. Tá. Vou apagar aqui. De qualquer forma, a gente tem isso aqui verdade, né? Que A é menos B. Sim, Então, se sim. A é menos B, se A é menos B, então eu vou ter é, I, B, né? Aqui, A. Troquei A por menos B. Com esse menos vai ficar IB. Mais BI é igual a 1. Então, eu vou ter B igual a 1 sobre 2i. Beleza? E aí, consequentemente, bom, agora multiplicando por i em cima e embaixo, eu vou ter b igual a menos 1 sobre 2i. Beleza? Então, consequentemente, a vai ser igual a 1 sobre 2i. Tá? Ia ser sinal trocado, mas... Tá, então, eventualmente, fazendo decomposição em frações parciais, eu tenho esse cara aqui. Bom, agora a gente tem que calcular essa integral aqui, né? Como é que eu calculo essa integral? Bom, essa integral aqui, ao longo do círculo de centro 0 e raio 2, aí eu venho aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos fazer... Isso é importante também a gente localizar os pontos onde as coisas estão acontecendo. Essa integral que eu vou calcular, tá aqui. Aqui é o menos i, e aqui é o i, certo? Então a gente tem, aqui é centro 0 e raio 2, ó. Centro 0 e raio 2, né? Aqui, imagina que aqui é i, aqui é 2i. Então aqui vou botar um 2 aqui, só para simbolizar, né? Centro 0 e raio 2, que é essa curva aqui. Beleza? Agora o que que acontece? Calcular essa integral aqui vai ser a mesma coisa, aí eu escrevi aqui embaixo, né? Ó, vai ser essa fração aqui, essa função pode ser decomposta nessas duas, né? Como a gente viu, A e B é 1 sobre 2 e menos I sobre 2 e menos I sobre 2, do jeitinho que eu escrevi aqui. E aí a gente pode reescrever isso dessa forma. Observa o seguinte, aqui eu vou calcular a integral da soma como a soma das integrais. E aí vem aquele ponto aqui assim, ó, que a gente vai, na verdade, calcular a integral ao longo dessa curva aqui e dessa curva aqui, certo? Porque ao invés de calcular a integral ao longo dessa curva grandona, o que que a gente faz? A gente pega essas duas pequenininhas aqui e, enfim, com aquela mesma ideia que a gente fez nos anteriores, basicamente você só precisa calcular a integral ao longo dessa curva aqui e dessa daqui, beleza? Vai ser meio que a soma dessas duas coisas. A técnica de fazer isso é exatamente a mesma técnica que a gente viu lá na aula passada quando estava fazendo isso aqui, beleza? Você vai somar um monte de coisa, mas assim, na prática, o que que você vai fazer? Na prática, você simplesmente vai olhar para essa integral aqui mais simples, né? Ou seja, a integral ao longo de uma coisa dessa função aqui separadamente, que é exatamente o que eu estou colocando aqui, ó. Ó, é a integral da curva fechada. Aqui, ó, entenda bem, a integral da soma é a soma das integrais, e aí você está calculando a integral de uma curva fechada ao longo dessas duas funções aqui. Beleza? É simples assim. Em vez de você ter que imaginar que a gente está separando essas contas, ou seja, então aqui você está olhando para, digamos assim, duas funções separadamente. Uma função tem um problema no i, né, que é elevado a z, πz de z, de z mais i, e a outra é elevado a πz de z menos i.
beleza? São essas funções que a gente está olhando aí, a ideia de maneira geral. Então, bom, a fórmula integral de Cauchy me diz o seguinte, ó, que essa integral aqui, ó, coloquei I sobre 2 em evidência, beleza? Então, coloquei I sobre 2 em evidência e eu coloquei também 2πi em evidência, porque vão aparecer I sobre 2 está nos dois e 2πi, né? 2πi, o jeitinho que está aparecendo aqui, deixa eu sublinhar, e 2πi, e eu tô com a borracha ainda, né? Opa. Não, nem tava. Ó, 2π vai aparecer tanto nessa integral quanto nessa. Lembrando que eu tô pensando na fórmula integral de Cauchy, beleza? Fórmula integral de Cauchy, que eu vou colocar grandona aqui. Vou colocar grande aqui. Isso aí tá me atrapalhando tudo. Desenhar. Desenhar. Apagar. Vou apagar essas coisas que estão aqui. Apagar essas coisas que estão aqui. Fórmula integral de Cauchy tá aí, né? Bonita, grande, né? O que que eu sei? Eu sei f de w sobre z menos w. Isso eu sei fazer. Ok. Então, a gente vê aqui, ó, e tem, ó, quem é f aqui? Quem está fazendo o papel de f? Quem está fazendo o papel de f é E elevado a πz. E elevado a πz está fazendo o papel de f, ó, tanto aqui quanto aqui, ó. E elevado a πz. Então, nesse sentido, o que vai ser a fórmula integral de Cauchy? Vai garantir que isso vai ser o índice da curva gama em relação a I, a menos I, perdão, e o índice da curva gama em relação a I. Na primeira integral, como a fórmula integral de Cauchy, ela faz o quê? Ela está olhando para f de z. A fórmula integral de Cauchy, ela está olhando para quê? Ela está olhando para f de z sobre z menos z0, né? Aí aqui no caso eu botei w e aqui é w menos z, né? No caso, né? Então, ó, esse elemento aqui é o que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo que está com sinal de menos aqui? Então só isso que a gente tem que prestar atenção. Se estiver aparecendo um sinal de mais aqui, significa que o elemento que está aqui dentro, ó, tem um sinal negativo. Às vezes isso vocês não prestam atenção. Então, assim, só para tomar um certo cuidado. Então, aí morreu. Porque agora, esse cara aqui, isso aqui é 1. Esse aqui também é 1. Isso aqui vai ser E elevado a π menos I. E isso aqui vai ser E elevado a π. Bom, o lance que é elevado a π ou é elevado a menos πi é o mesmo valor, né? Isso vai dar... É porque πi eu venho por cima e menos πi eu venho por baixo. Então, em essência, esse cara é o mesmo valor. Então, isso aqui vai dar zero. Né? Assim, a conta deu zero. Mas foi importante a gente enxergar isso aqui, tá bom? Ou seja, a integral de E elevado a πz dá isso. O que eu tenho de interessante aí? Se aqui tivesse um z ao quadrado, por exemplo, tá? Uma coisa que às vezes é difícil de fazer na E elevado a z ao quadrado sobre z. Por exemplo, é claro que ao longo de uma curva fechada, né? Se a gente tiver alguma coisa assim, como é que a gente olha para essa integral? O que você tem que entender também é que z, na verdade, é o quê? É z menos, né? O que é z? É z menos zero. Então, aqui é z menos zero. É claro que assim, essa curva fechada ela tem que passar pelo zero, né? Digamos que seja uma curva fechada qualquer que contenha a origem, né? Que contenha a origem aqui. Então, essa integral aqui,
essa integral aqui, em essência, vai ser o quê? Vai ser 2πi vezes, aí o índice é 1, né? Se for uma curva fechada simples, o índice vai ser 1. E isso aqui eu vou ter elevado a zero ao quadrado. Elevado a zero é 1, então isso aqui é simplesmente 2π. 2π. Você vê como é poderoso esse negócio? Assim, mais uma vez, a fórmula integral de Cauchy, para a gente fazer cálculo de integral de curva fechada, não tem mais mistério. Integral de curva fechada é trivial. Usa a fórmula integral de Cauchy que vai sair. Beleza? Assim, literalmente, assim, quando eu digo é trivial, é porque eu não tenho mais nada para fazer. É só eu tentar olhar a fórmula integral de Cauchy. E se eu não tiver? Por exemplo, aqui, ó. Fórmula integral de Cauchy, digamos que seja elevado ao mesmo z quadrado, né? A gente coloca um cara aqui, sei lá, multiplica por z aqui e divide por z. Beleza? Se você tiver um problema aqui, sei lá, uma curva em z menos 2, né? Você faz assim, ó, z menos 2. É claro que assim, eu eventualmente não vou ter problema, né? Essa integral aqui, mas bota z menos 2 aí, sei lá. Se for uma curva, qualquer curva fechada, xixelenta que eu tenha, você consegue fazer uma manipulação algébrica para usar a fórmula integral de Cauchy. Então, assim, você focar em uma curva fechada, não tem mais problema, tá? É claro que, assim, a gente eventualmente, eu estou dizendo que não tem mais problema, mas, assim, eu até que estou relativamente mentindo um pouco, né? Porque se você tiver outros valores aqui, por exemplo, se tiver Parou para vocês também? Você congelou. Deu uma travada aqui. Caramba, caiu mesmo. Dessa vez foi tudo. Professor, ainda tá congelado. Para vocês também, né? Tá. Tá sim. Agora tá mudo. Tá sem som, professor. Agora, vocês estão Agora foi. escutando? Agora Tá, foi. beleza. Perfeito. Tô congelado Cristalino. ainda? Não, tá fazendo os jutsus aí, tá? Dá pra ver. Beleza. Então vamos tentar de novo aí, calma aí. Eu estava falando que a fórmula integral de Cauchy, ela funciona bem, mas a gente ainda não sabe fazer determinados cálculos, né? E aí a gente vai verificar agora, permitir, que esses cálculos, né? Aí, só para deixar claro aí, a gente ainda não sabe resolver coisas. A gente ainda não sabe resolver coisas desse tipo aqui, beleza? Desse tipo que eu estou envolvendo aqui. Ou seja, a integral ao longo de uma curva fechada. A gente vai se preocupar primeiro em resolver integrais ao longo de curvas fechadas, né? Que aí
o lance é esse, né? Que as coisas independem do caminho, isso dá algumas informações boas para a gente calcular coisas. Então, a integral ao longo de uma curva fechada de f de z sobre z menos z0 elevado à sexta potência, por exemplo, isso a gente não sabe fazer quando é z menos z0 elevado à sexta, do jeito que está aqui. Ah, não dá para fazer a mesma decomposição de frações parciais? Eu não sei se vocês lembram, mas assim, se você tiver um polinômio sem muita raiz múltipla, você até consegue. Mas assim, ele com raiz múltipla, você vai acabar recaindo no seu problema, entendeu? Você vai repetir, você vai ter a raiz múltipla e a raiz não múltipla. Ou seja, você vai ter z menos z0, z menos z0 ao quadrado, z menos z0 ao cubo, e aí você tenta fazer essa conta com isso. Então, nesse caso aqui, você não está ganhando nada. Então, como resolver esse problema? Bom, para resolver esse problema, a gente tem a forma, o que a gente chama de a versão das derivadas da fórmula integral de Cauchy. Para isso, eu reescrevi esse lema da aula 5 aqui. Esse lema da aula 5, ele é um importante, ele é um lema técnico, mas ele é bem importante. Ele diz o seguinte, que se você tiver uma função definida numa curva, né, você pega h definida numa curva, e você define h, né, como sendo essa função que eu estou escrevendo aqui, hn, né, como essa função que eu estou escrevendo aqui, essa função ela vai ser analítica, beleza? E a derivada dela vai ser exatamente essa que eu estou escrevendo aqui na lateral, né? Ou seja, eu vou ter esse n aí, em outras palavras, vai ser a integral ao longo de gama, eu vou ter um n aqui, e aí eu vou ter h de w dw sobre w menos z elevado a n mais 1. Beleza? Então, assim, o ponto é, se você tiver uma função contínua definida numa curva, essa função aqui que a gente está definindo, né, exatamente desse jeitinho aqui, ela vai ser uma função analítica. Então, assim, digamos assim, esse é o grande pulo do gato para a gente conseguir definir, de fato, o que vai ser a derivada, né? Ou seja, o que vai ser a derivada de uma função. Se eu tenho f definida desse jeito, o que seria a derivada da f, né, no sentido complexo? A gente já viu o que é uma derivada, mas aí a gente vai entender a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Bom, e esse primeiro resultado aqui, eu vou passar a prova rápida, mas esse primeiro resultado aqui, gente, assim, esse primeiro resultado, lembra que eu disse logo nas primeiras aulas que função holomorfa é a mesma coisa que analítica, só que a maioria dos livros chamava de analítica e não explicava por quê. Assim, por que eu prefiro chamar de holomorfa? Porque ela só é analítica por causa deste resultado. Quer dizer, desse resultado que a gente vai ver aqui, vinculado depois com a fórmula integral de Cauchy, mas um passo de cada vez. Esse resultado aqui, ele está me dizendo o seguinte, ó, esse teorema 2, vamos ler junto aí. Na verdade, eu vou pedir para um de vocês lerem esse teorema 2 que está na tela e me explicar o que você leu desse teorema 2 aí. Porque eu sou empolgado com ele, mas eu queria que um de vocês lesse esse teorema e me diga o que você acha dele, assim, entendeu? Eu até escrevi a minha observação que eu tenho aí embaixo para como ele é poderoso, né? Assim, mas, por favor, algum voluntário? Não precisa correr. Quem vai Tem ler uma aí? voz mais bonita aí do grupo. Não, Pedro, você já abriu aí, manda ver. Depois a Pamela lê o outro. A gente bota assim, você lê um, depois a Pamela lê o outro, aí bota o Thiago e o Boia por último aí, e o Carlos, né? Perdão. Então vamos começar. Teorema 2. Se f é uma função holomorfa em um aberto A contido em C, então todas as suas derivadas f1, f2, fk existem e são holomorfas em A. Note que este resultado garante que se uma função é holomorfa, então ela é, no mínimo, de classe C infinito. Essa é mais uma das mágicas das variáveis complexas, e é uma consequência da fórmula integral de Cauchy. Então, essa é a minha impressão. Porque na reta não era assim, né, gente?
assim, uma função que tinha uma derivada só, vai ter todas? Uhum. Aí a gente percebe por que ser holomorfa é tão truncado, né? Assim, mais uma vez, a gente viu anteriormente que assim, se uma função é holomorfa é com a propriedade x, ela é constante. Se ela é holomorfa com a propriedade y, ela é constante. Com propriedade é constante. Se você é uma função holomorfa e ela só tem parte real, é constante. Então, assim, você vê que é tão travado porque ser holomorfa é ser de classe C infinito. Então, de fato, você precisa exigir muito da função. Só que naquele momento, sem essa teoria de integração, a gente não conseguia perceber isso. Entendeu? Exatamente, Thiago. Misericórdia. Exatamente. Por que pega uma função que uma função que vai ser o módulo f de você pega uma função lá que é holomorfa, tu pega o módulo dela se o módulo dela é holomorfo, a própria f é constante. Entendeu? Não pode, não pode. Não pode. Não pode. Entendeu? É porque se você muda alguma coisa na estrutura das funções holomorfas, para você ver como elas são objetos, assim, eu acho que assim, elas são objetos que beiram a perfeição matemática, beleza? Elas são objetos completamente suaves, sem bico. Então, assim, se você pensar na função holomorfa, assim, a função holomorfa é um objeto matemático que beira o sentido de perfeição matemática. Assim, ele tem que ser muito perfeito. Se você vê algum defeito em alguma função holomorfa, essa função holomorfa vai acabar se tornando constante, entendeu? Esse é o ponto. Vamos botar um defeito aqui na função holomorfa e é constante. Entendeu? Esse é o ponto. Assim. E esse resultado, ele já diz isso pra gente. Eu fiz a prova aqui do resultado, a prova do resultado ela é feita por indução, e em essência ela decorre do lema da fórmula integral de Cauchy e daquele lema que eu apresentei na aula anterior. Porque se você pega um disco, o que você faz? Você pega um aberto, aí você define um disco, né? Você tem um aberto A. O que a gente faz? A gente pega um ponto, para decidir que ela é holomorfa, você precisa garantir que ela é diferenciável em todos os pontos de uma vizinhança. Então você pega um disco D aqui, e aí você pega um disco menor. Na verdade é o contrário, né? O menor devia ser fechado e o maior devia ser aberto. Então deixa eu apagar aqui o negócio. Opa. Desenhar, apagar. Desenhar de novo. Tá. E aí você pega um fechadinho aqui. Imagina que isso é um disco, tá, gente? Centrado nesse ponto aqui que vocês estão vendo que não está centrado. Tudo é imaginação. Sei lá, bota centrado aqui. Aí eu vou botar o Z aqui. Tá? Então, o ponto é que você vai fazer a integral de f ao longo desse disco menorzinho aqui. E aí, ou seja, como você está pegando um ponto genérico, né? Você pegou o disco D aqui. Aí você está pegando um disco que tem um raio um pouquinho menor, tá vendo? Que eu tomei dois R's aqui, um R0 e um R menor. Então é como se esse D aqui fosse com relação ao R0 e esse Dzinho aqui menor fosse com relação a R. E você vai calcular a integral ao longo da curva fechada com relação ao disco menor. Beleza? Ó, tá vendo aqui? Gama é a fronteira do disco menor. Tá? Gama é a fronteira do disco menor. E aí, quando a gente vai calcular a integral dele, o que acontece? A função f ela é uma função contínua nessa curva, com relação nessa curva gama. Isso significa que essa função é holomorfa e que a derivada dela é exatamente essa função que eu estou colocando aqui e que essa função aqui nova que eu estou colocando, ela é analítica em Z. Como o ponto Z foi escolhido de forma arbitrária, isso significa que ela vai ser holomorfa em qualquer ponto do disco aqui que eu pegar. Ou seja, se para cada disco que eu pegar, ela é holomorfa em todos os pontos do disco, né? Ela é analítica, né? Holomorfa em todos os pontos do disco. E isso já garante que, por exemplo,
F' é analítica. E aí a gente faz por indução, né? Por indução a gente consegue provar que ela é analítica em todos os pontos. Então, assim, mais uma vez, eu não provei esse lema aqui, que eu estou colocando aqui em cima, mas esse lema é a alma do negócio, né? Esse lema, ele é realmente muito forte. Ele fala assim, se você definir uma função contínua qualquer, essa função aqui que a gente está definindo, hn, como sendo a integral ao longo dessa curva de h e w dividido por w menos e elevado a n, essa função aqui ela vai ser analítica. E a derivada dela é dada dessa forma, ou seja, dada por n integral desse cara. Então, assim, isso já diz muita coisa pra gente, beleza? Então, assim, em essência, esse teorema aqui que eu acabei de colocar aqui embaixo, ele é uma consequência de quê? Da fórmula integral de Cauchy e desse resultado. Então, assim, eu só juntei os dois para colocar ele aí, tá? Então, realmente é bem tranquilo. E aí, finalmente, a gente vem para a fórmula integral de Cauchy para derivadas. E aí, exatamente aquele ponto que a gente queria resolver, né? Então, como é que você pode resolver, por exemplo, a integral ao longo de uma curva fechada, ao longo de uma curva fechada, de uma função f de w sobre z menos w elevado a uma potência, né? Aí aqui a gente está botando k mais 1 dw. Perdão, isso aqui é o contrário. Isso aqui é w, isso aqui é z. Né? Como é que a gente calcula esse cara aqui? Bom, a fórmula integral de Cauchy para derivadas. E, assim, mais uma vez, aqui também tem uma versão esperta das coisas, mas você precisa de uma ideia esperta, mas nem tão esperta assim, porque a gente quer provar o quê? A gente está supondo que vale a fórmula integral de Cauchy para todas as funções holomorfas, beleza? Ou seja, dada uma função holomorfa, eu sei que vale a fórmula integral de Cauchy normal. E a hipótese por indução seria o seguinte: então vale essa fórmula integral de Cauchy que vocês estão vendo aqui em cima, que eu vou sublinhar, vale a fórmula integral de Cauchy para derivadas até um determinado valor k em qualquer função analítica. Então o que a gente faz? A gente aplica isso na derivada, né? A fórmula integral de Cauchy até a késima derivada, né? Isso aqui que eu escrevi aqui embaixo, seria o seguinte, seria, então aqui eu já tenho f', mas agora eu vou aplicar a fórmula integral de Cauchy, né? Ou seja, derivando k vezes essa derivada, ou seja, a késima derivada da derivada é a késima primeira derivada. Então foi essa cara que eu escrevi aqui, né? Então é isso que vocês estão enxergando aqui, que eu acabei de sublinhar, mas vou apagar. Desenhar, mas vou apagar, beleza? Então, em essência, isso aqui é a késima primeira derivada, porque pelo teorema 2, a derivada é holomorfa. E pela hipótese de indução, ou seja, que eu estou supondo que esse resultado vale para késima. Então, eu vou aplicar o késimo na derivada. Isso significa que vale exatamente essa fórmula que a gente colocou aqui, com uma derivada nesse ponto. E aí vem o pulo do gato. Né? O pulo do gato ele consiste no quê? O pulo do gato consiste em a gente chamar f de w, consiste em chamar f de w sobre z menos w de uma função qualquer e derivar ela. Tá? A gente chama f de w sobre w menos z elevado a k mais 1 e deriva essa função. Né? É exatamente o que a gente vai fazer aqui embaixo. Ó. A gente chamou essa função aqui de uma g e aí derivou essa g. Como ela é holomorfa, eu posso derivar. E a gente sabe calcular a derivada do quociente, né? Que em essência isso aqui é o quê? Derivada do quociente. Assim, eu estou considerando d menos o z, né, que é um ponto que eventualmente pode dar problema por causa desse cara aqui embaixo. Então, em todos esses pontos diferentes, vai valer a integral desse jeito aqui. E aí a gente agora vai calcular o que? G é uma função contínua, né, em todos os elementos, em todo o disco.
E ela tem primitiva, porque a primitiva dela é exatamente essa função que a gente escreveu aqui em cima. Então a integral ao longo de qualquer curva fechada dela é zero, e o que, que a gente faz? Mais uma vez, a gente está querendo calcular integral ao longo de curva fechada, né? E aí, se a integral ao longo de uma curva fechada dessa gelinha aqui, né, é zero, e aí depois a gente calcula a integral dessas duas funções aqui e vai gerar para a gente exatamente a fórmula integral de Cauchy que a gente queria, né? Ou seja, ó, eu já sei que isso aqui é zero, né? Eu já sei que isso aqui é zero. Que isso aqui que eu digo é a integral de g' ao longo da curva fechada. Opa. Tá? A gente já sabe que essa integral aqui ela é zero. Beleza? Então, a gente calcula a integral aqui, seria a integral aqui e a integral aqui, correto? Ao longo de gama, 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 e aí a gente vem para essa pista aqui, né? Observa o seguinte, quando eu calculo essa integral, o que, que eu fiz aqui? Multipliquei e dividi por k fatorial sobre 2π. Então, multipliquei aqui por k fatorial sobre 2π. Então, a gente tem exatamente o que está na hipótese de indução, né? Isso aqui é a hipótese de indução. Se a gente olhar algumas linhas acima aqui, ó, é exatamente, ó, a hipótese de indução está aqui, eu vou botar de vermelhinho. Hipótese de indução aqui, hipótese de indução aqui, ó, vermelhinho também. Vermelhinho também. Então, dos dois vermelhinhos, né, daqui da hipótese de indução, a gente tem que esse pedaço aqui vai ser exatamente o que está escrito, ou seja, vai ser o índice de gama com relação a z de f da késima mais uma derivada. Então, ó, tá certinho. Então, esse pedaço é zero, isso é isso. E aí, aqui já tá com menos, né? Então, eu passo esse cara para o outro lado, o menos vai ficar mais. Na verdade, eu passei esse que está do lado de cá. Multiplico o k fatorial por k mais 1, vai dar k mais 1 fatorial, e aí a gente vai dividir por 2π. Então, vai dar exatamente esse cara aqui. Ou seja, morreu, né? Que é exatamente o resultado que a gente queria demonstrar. Tá? Que é exatamente o resultado que a gente queria demonstrar. Então, bom, o que eu queria fazer eram essas duas, né, esses dois resultados, a fórmula integral de Cauchy e a fórmula integral de Cauchy para derivadas. De repente a gente podia fazer um exemplozinho, né? Vamos pegar um exemplo aí para a gente calcular algum resultado. Vamos lá, um exemplo. Opa, nova folha. Novo slide em branco. Vamos fazer uma integralzinha aí. Vamos lá, ó. Seria a integral, a gente pode pegar aqui, ó, módulo de z igual a 2. Aí a gente considera, pode ser cosseno de z sobre z menos 3 a quinta dz, tá? Vou considerar, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, o meu medo é dar um spoiler aqui também. Ah, não, beleza. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Vou chamar isso aqui de z. Pode ser sim. Aí. Pronto. Pode ser essa? Então, qual seria a integral dessa curva aqui? Ah, não. Vou colocar um R aqui ao invés de 2. Vou colocar um R aqui. Ó. Tá? Vou colocar um R aqui. Aí com R maior do que zero. Tá? Bom, a gente tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Que se R for menor do que 3, se R for menor do que
3, eu não tenho nada para fazer, né? Isso vai dar 0. Por quê? Porque, ó, o meu ponto problema é aqui no 3, correto? É no 3. Então, se você pegar a curva aqui, com esse raio aqui, isso significa que ela não toca no 3. E a integral ao longo de uma curva fechada num ponto onde eu não tenho problema nenhum, né? Essa função holomorfa, z a sexta mais cosseno de z sobre z menos 3 elevado à quinta, ela é holomorfa. Só uma observação, o que é 5? 5 é 4 mais 1, né? Tá? Só para ficar claro aí. Então, eu vou começar a ter um problema se R for maior ou igual a 3. Bom, eu vou considerar estritamente maior, mas, né, se R for estritamente maior do que 3. Beleza? Bom, o ponto é que se R for igual a 3, eu também não tenho problema, né? Porque aquele lance ali da integral no triângulo acaba me dando o mesmo problema. Então, assim, eu dizer que R é igual a 3 ou R é menor, igual a 3 ou maior do que 3, vai me dar o mesmo valor da integral, tá? Então, eu vou deixar esse aqui como sendo maior ou igual a 3. Então, maior ou igual. Então, pela fórmula integral de Cauchy, eu sei que isso aqui é igual a 2π vezes o índice, né? N de gama 3 vezes F. Ó, aqui é 5, certo? Agora, o que é 5? 5 é 4 mais 1. E aqui eu tenho a quarta derivada, certo? Então, isso aqui vai ser 4 e... Opa! De 3, né? Isso, de 3. Tá? Então, a fórmula integral de Cauchy para a derivada diz o seguinte, que a integral ao longo dessa curva, se R é maior ou igual a 3, nesse caso aqui, ela vai ser dada por essa formulazinha aqui. Então, eu preciso calcular o quê? A quarta derivada dessa função que está aparecendo aqui. Bom, z a sexta menos cosseno, né? Perdão, z a sexta mais cosseno de z. Isso é polinômio e cosseno, então a gente já sabe calcular a derivada dessas coisas, né? Z a sexta, por exemplo, eu quero a quarta derivada. Então isso é 6 vezes 5, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6, 5, 4, 3. Isso. Vezes z ao quadrado. Certo? Tá certo aí? Certo, né? Então, mais... Agora, derivada do cosseno. Então, derivei uma vez o cosseno. Deu seno. Certo? Derivei uma vez o seno. Deu menos cosseno. Derivei outra vez o cosseno. Eita, calma aí. Deixa eu ver aqui. Cosseno z. Aí, quando eu derivei uma vez, deu seno z. Aí, quando eu derivei de novo, aí isso daqui deu menos cosseno z. Derivada do cosseno... Não, é o contrário, né? É o contrário, professor. Derivada do cosseno é o menos seno. Menos seno. Aí aqui continua com... Derivada do seno é cosseno. Continua o cara aqui. E aí... Opa. 1, 2... Aí eu derivei você, veio para cá. Aí derivei mais uma. Aí derivei mais uma. Aí derivei aqui. Aí derivei aqui. E aí isso daqui vai ser seno, né? Seno z.
E aí na quarta vai dar o próprio cosseno. Então isso aqui é o próprio cosseno. Tá? Então é só para ter certeza aqui que a quarta derivada é o próprio cosseno. Então isso aqui vai ser mais cosseno de z. Beleza? Então, tá. Vai ser isso. Agora vai ser em que? F de 3. Então, tudo bem? Então isso aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 30, 120, não é isso? 30, 120, 360? Isso. Então deu 360 vezes 9 mais cosseno de 3 vezes 2π. Pronto, isso aí. A integral, né, para todo r maior ou igual a 3, para todo r maior ou igual a 3 vai ser esse valor aqui. Assim, mais uma vez, aqui dá mais conta, mas pelo menos é bem mais fácil do que de fato fazer a parametrização desse cara, substituir a parametrização dele, e lá. Então, assim, você vê que é bem mais fácil fazer aquilo, é simplesmente calcular as derivadinhas aí, sem muito estresse, né? Então, o que eu queria fazer hoje era isso, assim, tá feito. O que eu vou fazer na próxima aula, só para vocês ficarem cientes, assim, é desigualdades de Cauchy. Vamos lá, são 3 coisas, né? Desigualdade de Cauchy, teorema de Liouville e teorema fundamental da álgebra. Eu vou fazer esses 3 teoremas aí, com certeza. Então vai ser desigualdades de Cauchy, teorema de Liouville e o teorema fundamental da álgebra. Talvez eu prove também o que a gente chama de teorema de Moreira, mas talvez pelo menos eu anuncie o teorema de Moreira, mas seriam esses casos. O teorema de Liouville, o teorema fundamental da álgebra acaba sendo uma aplicação do teorema de Liouville, que diz o seguinte, que toda função inteira, né, o que é uma função inteira? É uma função holomorfa no plano todo, beleza? Ou seja, uma função, né, no plano inteiro holomorfa. O que é isso? Polinômio, exponencial, seno, cosseno, são funções inteiras. Toda função inteira ilimitada, ou seja, se ela for inteira e ilimitada, ela obrigatoriamente é constante. Então, é mais uma daquelas coisas que a gente tem com relação às funções holomorfas, no caso aqui inteira, que seria holomorfa no plano todo, que se você restringe ela de alguma forma, ela trava. É literalmente isso. Assim, se você restringe muito, ela trava, ela fica constante. Então, se você tem uma função inteira, o que é uma função inteira? É uma função que é holomorfa de C em C, beleza? Se você tem uma função holomorfa de C em C ilimitada, o que é limitada? Ou seja, existe um M grande, tal que o módulo de F de Z é menor do que esse M grande para todo Z, né? Para todo Z pertencente a C. Né? Se ela é holomorfa inteira, ou seja, tem alguma coisa do gênero, então acabou, obrigatoriamente ela vai ser constante. Então, assim, sei lá, você não consegue limitar funções inteiras. E é isso, por exemplo, que vai garantir que todo polinômio é. Todo polinômio. Esse é o teorema de Liouville, né? Isso aqui é Liouville. Liouville foi um cara assim diferenciado com relação à matemática. Infelizmente a gente vê poucas coisas com relação a ele, porque muita coisa da obra que ele desenvolveu tem a ver com números transcendentes. Assim, ele fez um trabalho muito interessante sobre números transcendentes, um trabalho relativamente grande sobre números transcendentes. E ele, por exemplo, possibilitou uma demonstração simples de que E elevado a π é transcendente. O ponto é que E elevado a π é transcendente. Isso significa que o π ele precisa ser transcendente. E elevado a π, é isso? Se você tiver essa condição aqui, então obrigatoriamente ele precisa ser transcendente. Porque se ele não for transcendente,
isso obrigatoriamente implicaria que o π não era transcendente. É uma jogada dessa aí que ele usa para fazer isso. Ele usa as ideias do Vastras para fazer isso. Ele trabalha bastante coisa. Outra coisa que ele faz também, um trabalho bem bacana, esse nem é tão conhecido assim, por exemplo, com integrais reais, né? Quando existe uma função conhecida, né? Quando existe uma função f grande, digamos assim, conhecida, mais uma vez, não é primitiva, entendeu? O ponto é, quando existe uma função f grande conhecida de tal forma que f' vai ser igual a f, entendeu? Ou seja, quando existe uma função conhecida tal que a integral dessa função aqui, ela vai ser essa f grande. E esse também é um outro trabalho com relação ao Liouville. Um exemplo clássico é aquela função e elevado a x², né? Essa função, ela não claro que ela admite primitiva, isso óbvio, né? Tá, por quê? Porque você consegue, ela é uniformemente convergente, você consegue calcular a integral passando porque a exponencial a gente já viu que ela é o somatório de essa função aqui seria x² elevado a n sobre n fatorial, então você poderia, sei lá, tem a integral do lado de fora, você consegue passar essa integral para o lado de dentro e executar a integral. Então, assim, isso significa que existe uma primitiva, só que a primitiva é esse negócio xixelento demais aqui, assim, você não consegue ver direito quem é. O Liouville, ele faz um trabalho, ele define uma condição necessária e suficiente, por exemplo, para dizer quando uma função admite uma primitiva clássica. E isso é impressionante, ele fez isso em 1800, gente. Assim, eu fui tentar ler esse trabalho, eu até tenho uma cópia desse trabalho, assim, eu li ele meio que como romance, assim, tinha umas coisas que eu não entendi direito, porque começava a entrar numa parte de álgebra que eu não domino muito bem. Mas assim, é um trabalho no mínimo intrigante, assim, ele classifica, ele diz assim, olha, funções que tenham tais características vão admitir essa primitiva conhecida, digamos assim. Ele dá um nome no trabalho, mas enfim. Então, o Liouville é um cara realmente diferenciado. Eu só falei desses dois resultados porque a gente vai provar esse teorema de Liouville aqui, né, que toda função inteira ilimitada é constante. E para isso a gente vai utilizar fórmula integral de Cauchy e tudo mais, e é esse resultado, né, assim, o teorema fundamental da álgebra é um corolário deste resultado do Liouville, que é se f é uma função inteira e ilimitada, então ela é constante. Então a gente supõe que de alguma forma a gente vai mostrar o ponto de um polinômio ter raiz, a gente vai supor que o módulo de f de p de z, né, f de z é polinômio, vou supor que ela não tem raiz, né, nenhuma, nem simplesmente ela não tem raiz, ou seja, isso aqui é maior do que zero. Se isso é sempre maior do que zero, então 1 sobre f de z, ela... Para você ver como é que o negócio é simples, uma vez que você sabe esse teorema, né? Se você supõe que o polinômio não tem nenhuma raiz, aí, bom, se ele não tem nenhuma raiz, se ele é sempre maior do que zero, então o inverso dele vai ser analítica, né, vai admitir em todo ponto, e o inverso dele vai ser limitado, né? O ponto é esse. Aí você vai, então 1 sobre ele é limitado. Mas se 1 sobre ele é limitado, então ele deveria ser constante. E aí você tem uma contradição. E aí acabou, né? Esse é o teorema fundamental da álgebra, gente. Então, é igual aquele... Tem um meme, né? Assim, e aí é o fim do filme. Acabou, pode subir os créditos. Então, assim, nesse quesito, uma vez que você tem o teorema de Liouville, realmente provar o teorema fundamental da álgebra é uma tarefa muito simples. Então, a gente vai fazer isso aqui. Mas apesar disso, só lembrando, eu já dei uma demonstração para vocês do teorema fundamental da álgebra que está na solução do exercício 9 da lista 2. E seria interessante que vocês lessem, pelo menos assim, para vocês entenderem um pouco da dificuldade. Mais uma vez, esse teorema vai sair em uma linha. O teorema fundamental da álgebra vai ser em uma linha. Esse teorema fundamental da álgebra, ele é a tese de doutorado do Gauss. Então, assim, ele não é fácil. Ele só vai sair fácil porque a gente já tem um ferramental de variáveis complexas inacreditável. A gente tem
o teorema de Cauchy, a forma local, né, do teorema de Cauchy, a gente tem a forma local da fórmula integral de Cauchy, a gente tem vários objetos fortes, e a gente ainda vai ter esse aí, que é o teorema de Liouville. Então, assim, isso tudo, né, todo esse escopo aí é que vai garantir que o teorema fundamental da álgebra saia em uma linha. A gente tem existem mais de, eu com certeza consigo enumerar mais de 20 demonstrações de teorema fundamental da álgebra aí, e algumas delas com mais matemática, com menos matemática, mas é um resultado importante, e aqui ele vai sair assim de forma muito simples. Então é por isso que eu reforço aqui o fato de vocês lerem a outra demonstração para vocês verem como ela é dura. E de repente revisitem algumas aulas anteriores, onde a gente faz até o trabalho do GeoGebra, se eu não me engano foi o grupo da Pamela e o Boé que fizeram isso juntos, né? Aquelas voltinhas que eles iam dando, porque essa foi a ideia do Gauss. Então, assim, para fazer isso efetivamente, para provar isso efetivamente, também é outro cavalo de batalha aí que o Gauss faz, que vira a tese de doutorado dele. E o Gauss é tão, eu não diria prepotente, mas assim, e de certa forma, ele sabia que o trabalho dele era tão incrível que ele decide ser o último dos colegas dele de doutorado, daqueles colegas que estavam fazendo doutorado com ele decide ser o último a apresentar. Eu não lembro quem estava fazendo doutorado com ele, mas assim, tinha uma galera boa fazendo doutorado com ele. E ele decide ser o último da turma a apresentar. Ele falou assim, não, porque se eu apresentar antes aí, eu vou ofuscar os holofotes de todo mundo aí, vai ser complicado. Aquele tipo de coisa assim, o cara vai no show de talentos, aí de repente o cara que sai do palco, sei lá, era a Lady Gaga. Porra, quem vai se apresentar depois da Lady Gaga? Caralho, ninguém, maluco. O cara, porra, bota violão no saco, ó. Só lamento aí. A menos da Beyoncé, cara, você desiste. Assim, não, melhor não me apresentar. Então, por hoje é só. Cara, eu também acho. O Gauss, ele é a Lady Gaga da música. O povo acha que a Beyoncé canta melhor que a Lady Gaga, mas, ó, canta não. Lady Gaga é sinistro. Verdade, pô. Parar de gravar aqui, falando. Depois dessa polêmica, vai parar de gravar aqui. Pô, lógico. A gente termina, né, com a ideia aqui que quem canta melhor? A Beyoncé ou a Lady Gaga? Porra. É verdade.